Para tudo na minha vida, eu tinha um plano. Já com aquela idade, você já estava planejando já? Tudo. Quando eu voltei dos Estados Unidos com 16 anos, eu disse assim, um dia eu vou voltar a morar nos Estados Unidos. Então, eu terminei o segundo grau, fiz faculdade, mas sempre com aquele plano de vou voltar a morar nos Estados Unidos. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que agora eu quero parar. Esse é um dos fatores, independente da história da Fernanda, que com certeza você já escutou nos últimos podcasts e é o fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. É você ter um objetivo claro e identificável. Né? Explica pra gente aí, você voltou com esse objetivo. Voltei com a certeza de que eu iria morar nos Estados Unidos. Não sabia quando, nem por quanto tempo, mas eu sabia. Mas era um objetivo claro. Na minha mente era certo que eu iria fazer faculdade e voltar para os Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. E eu moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte pro azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein? Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Vamos abrir aqui hoje mais outro episódio do Imigrante Rico. Hoje vamos desvendar os fatores que levam o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, mas com uma história completamente diferente das outras que a gente contou aqui. Hoje tenho o luxo, orgulho, a sorte de ter uma cearense fenomenal participando com a gente, que tirou 1 hora do dia dela para contar para você que está acompanhando a gente como que ela chegou até aqui. E essa pessoa nada mais é a Fernanda Moraes. A Fernanda, né, é uma brasileira, Master Coach, natural de Fortaleza, Ceará, casada há 22 anos, é cristã, com 2 filhos super lindos, a Laura de 20 anos, o Eduardo de 17, que nasceram aqui nos Estados Unidos. Os meninos falam português e inglês e são criados na cultura brasileira. Recentemente encontrei eles comendo comida típica lá do Nordeste, num lugar assim, super show em Wakefield, aqui em Massachusetts, que existe. Olha, muito obrigado por tirar essa horinha para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade, não só de conversar com você, bater esse papo, mas compartilhar um pouco da minha história. Muito obrigada. E olha, eu não vou dar um spoiler, mas fica ligado, a história da Fernanda é fenomenal. Gente, ela começou a trabalhar um pouquinho mais tarde do que eu, mas começou cedo, já aos 15 anos de idade, né? Cedíssimo, 15 anos. Super cedo. E trabalhou para o seu pai. Trabalhei com meu pai. Ele tinha supermercado, mercadinhos que a gente chama, supermercado. E já aos 15 anos comecei ajudando na gestão, cuidando de pessoas. Sim. Depois passei para a parte financeira, depois para a parte administrativa. Então eu tenho assim essa carinha de nova, mas eu tenho 30 anos de experiência em gestão de empresa e gestão de pessoas. De dentro para fora, de fora para dentro. Fenomenal. Não, muito show. Olha, essa experiência que a gente adquire na infância, eu posso te falar que ela transforma a gente. Eu, igual você, comecei já aos 8 anos de idade dentro da cozinha, né? Uau. Então a minha família tinha mercadinho também. Eu lembro de ir pro Carrefour comprar fardo de farinha de trigo, carregar caixa de cerveja. Eu sempre brinco que é minha mãe que causou meu problema da dor nas costas que eu tenho hoje. Mas como que isso te afeta hoje, né? Qual que foi a evolução disso, Fernanda? Olha, eu sou muito parecida com meu pai.
Eu sou analista de perfil comportamental. Então, depois que eu me tornei analista de perfil, eu entendi o quanto o meu perfil é parecido com ele. Interessante. Então, ele foi uma pessoa que precisou cuidar da família muito cedo. O pai morreu muito cedo e ele precisou trabalhar muito cedo para cuidar da mãe e dos irmãos. E isso fez com que ele fosse uma pessoa extremamente proativo, líder, trabalhador, né? Visionário. Então, são qualidades dele que eu adquiri. E trabalhar com ele foi um desafio, porque eu era muito parecida com ele. Personalidade. Totalmente. E a gente se batia muito, porque ele falava, eu queria falar. Ele gritava, eu queria gritar. E aí você fazendo segundo grau, fazendo faculdade, você com ele? Primeiro eu fazia... Eu comecei a trabalhar com ele, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental. E aí terminei. Fui morar nos Estados Unidos como estudante, morei 7 meses, fiz aquele intercâmbio. Sim. Depois voltei para o Brasil, terminei o ensino médio, né? Terminei lá o ensino médio e continuei trabalhando com ele. Entrei na faculdade, continuei trabalhando com ele. Então, durante o final do ensino médio e todo o período da universidade, inclusive eu tranquei a faculdade por 1 ano e meio por conta do trabalho, porque eu já não estava dando conta dos dois. Então, tudo isso fez com que eu aprendesse. Uma maturidade. Maturidade. Você amadurece. O bom e o ruim. Sim. Primeiro porque eu fui adulta antes da hora, e isso é uma outra história, teria que ter uma hora. Isso vai ser um episódio depois. Um dia a gente fala sobre isso. Só para falar sobre isso, porque eu tive responsabilidades dentro da minha casa com os meus irmãos muito cedo, porque os meus pais trabalhavam muito. E eu tinha que cuidar dos meus irmãos, dos empregados, da ordem na casa. Em terapia a gente chama isso de lugares e buracos, né? Holes and rolls. Mais buracos do que... Muito legal. E aí você... Aí adquirindo essa maturidade, a parte boa, né? Aprendendo a lidar com pessoas, porque é um desafio diário. Há 30 anos eu ainda estou aprendendo. Todos os dias. Ainda estou aprendendo. Todo dia primeiro. Aprendendo a lidar consigo mesmo, aprendendo a controlar suas emoções, tendo que trabalhar inteligência emocional sem nem saber antes o que era isso, aprendendo a trabalhar com números, gestão, liderança. E isso durante a faculdade? Durante a faculdade. E você estudou o que na faculdade? Eu fiz faculdade de turismo, mas é Centro de Ciências Administrativas. Então, eu trabalhei no CCA, na parte de formar para administração. Então, eu poderia trabalhar em hotelaria, em agências, mas na parte administrativa. Meu sonho era, né, montar ali um receptivo, uma agência de viagens. Meu sonho na época, aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E aí depois eu entendi que não era nada daquilo, mas tudo que eu aprendi serviu para eu aprender também gestão. Eu acredito muito nisso, que essas experiências que a gente tem mais cedo, e eu vou voltar agora, né, para essa experiência sua de intercâmbio, para os pais que estão acompanhando no Brasil, para quem assistir esse vídeo hoje, explica para eles qual que foi o valor que agregou na Fernanda ali com 17, 18 anos mais ou menos, né, que viajou para um país novo, teve experiências novas. Como que isso agregou quando você voltou para casa? Primeiro de tudo, autonomia, independência, autorresponsabilidade, de saber que eu era responsável pelos meus resultados, que tudo que eu fazia, o que eu deixava de fazer, teriam consequências, e eu aprendi isso muito cedo, mesmo não sabendo a nomenclatura correta, mesmo não sabendo o que era autorresponsabilidade e inteligência emocional, mas os conceitos eu aprendi na prática. E aprendi que nós somos responsáveis pelas decisões que nos levam a agir, ou pelas decisões que nos fazem não agir. E você já tinha isso então nessa idade? Você já desenvolveu isso? Com 15 para 16 anos, Uau. Quando eu pedi, implorei... Quando eu falei que a mulher é fora da curva, gente, você está escutando isso? Eu com 15, 16 anos... Com 15 anos, eu tive que convencer o meu pai, que era extremamente quadrado, antiquado. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu entrei na faculdade, quando eu passei no vestibular com 17 anos, meu pai disse que eu não podia fazer faculdade. Porque só quem fazia faculdade na cabeça dele... Posso falar? Pode. Era prostituta. Uau. Ele achava assim, não, quem vai para a faculdade é prostituta, vai para se vender, você não vai fazer faculdade. Uau. Eu sou filha mais velha, então... Cascudo. Isso... Então, cearense raiz.
Pernambucano. Ah, é pernambucano? Ele Vixe. foi morar no Ceará, mas ele é pernambucano. Então, bem antiquado, bem enquadrado. Mas com 15 anos, para eu convencê-lo a ir morar fora, fazer intercâmbio... Essa é a minha próxima pergunta. Levou um ano. A mulher tá respondendo todas as minhas perguntas. Continua falando. Levou um ano. Primeiro eu consegui conquistar minha mãe, vendi a ideia para ela, ela comprou de todos os benefícios que eu teria diante daquilo. Enganei meu pai dizendo que não ia ter festa de 15 anos, que para ele ia sair mais barato o intercâmbio. E aí, depois de 6 meses pedindo, mostrando todo o programa, que era seguro, que não ia acontecer nada, que eu ia estar lá morando com a família americana e tal. Aí, depois de 6 meses, aí ele Concordou. permitiu, comprou a ideia. Fui pro intercâmbio. Será que foi só pra ficar livre de você? Falou, 7 não. meses Porque do fora. jeito que você é boa vendedora, falou assim, não, peraí, vamos mandar a Fernanda logo. É para ela aprender a vender melhor, para voltar a continuar trabalhando comigo. Então, esses 7 meses morando, né, em Dakota do Norte como estudante, foi maravilhoso. E pra qual estado você foi? Dakota do Dakota Norte. do Por isso que eu Norte. voltei para Boston, porque eu gosto North de frio. Dakota. Uau! O que tinha de Norte Dakota naquela época? Que ano que era isso? Nada, só tinha os As vaquinhas. búfalos, né? Ali uma parte de índios, uma parte de Dakota do Norte e de Dakota do Sul. Foi onde foi filmado Dance with Wolves, Dança com Lobos, que na época estava no auge daquele filme, então não tinha nada. Me mandaram para lá, foi uma pegadinha, porque eu não sabia que eu estava indo para um lugar que não tinha nada. Não, nem praia, Nada. né? Não, não tinha nada. Mas Que legal. aprendizado. E aí você voltou pro Brasil. Aí você continuou, Voltei pro terminou a Brasil. universidade, ficou na empresa. Você trabalhou pra alguém sem ser o seu pai antes? voltei para o Brasil, terminei o 2º grau. Entrei na faculdade, passei no vestibular com 17 anos, entrei no mês que eu fiz 18. Só prestei vestibular uma vez para uma coisa, numa universidade. Não quis fazer outra coisa. Passei de cara, entrei na faculdade, fui para a parte de administração, mas na área de turismo. Então você não mudou de curso, E estava trabalhando com meu pai. Não mudei de curso, mas depois, no final, me arrependi. Mas isso é outra história. É outra história pra outra hora. Mas concluí. Esse Não parei era o propósito. no meio do caminho. É pra Laura que tá lá na Suffolk lá, entendeu? A gente tem que achar, Yes. tem que concluir, viu, Tem Laura? que Quando você assistir isso, você tem que concluir, chega até o final. Nem que depois você decida fazer outra coisa. Deixa isso pro mestrado. Super show. E aí você ficou no Brasil, conheceu seu esposo lá ou foi nos Estados Unidos? Conheci meu esposo em Fortaleza. Na faculdade. Ah. Eu digo que foi uma outra pegadinha, porque o meu esposo, ele não pôde terminar a faculdade. Ele teve que parar. A faculdade que nós fazíamos, a Unifor, era a universidade maior, e melhor e mais cara do Norte e Nordeste naquela época. Em 94, quando nós entramos na faculdade. E ele entrou, ele é 5 anos mais velho que eu, ele não tinha entrado antes, entrou exatamente no mesmo semestre que eu, me conheceu, me conquistou e saiu da faculdade. Por isso que eu digo que Pelo menos ele não levou você com você, né? Ele deixou você terminar a faculdade. E aí ele saiu para continuar trabalhando, ele precisava trabalhar, não conseguiu continuar a faculdade. Por que ele teve que parar? Porque os pais dele, na época, o pai dele era político e perdeu muito dinheiro e ele não conseguiu pagar a faculdade. Era uma faculdade muito cara para o padrão de vida que ele tinha naquele momento. Uau. E ele já era 5 anos mais velho, eu tinha 18, ele tinha 23. E ele continuou trabalhando, abriu mão, o nosso curso na época era à tarde, né? Ele abriu mão do curso, mas eu digo assim, você foi para a faculdade só para me conhecer. Me conheceu, me conquistou. Deus fez por acaso, não. Foi planejado, Deus desenhou. E eu concluí, enquanto eu estava na faculdade, continuei trabalhando com meu pai. E cada vez mais entendendo que eu gostava de administração, eu gostava de gestão de pessoas, gestão de empresas. E vocês era se casaram algo que logo eu depois? amava. Vocês já se casaram logo depois da faculdade? Como que foi? Depois da faculdade, sim. Só que 6 anos depois. Aí você formou, continuou trabalhando com seu pai? Formei, continuei trabalhando com meu pai, não. Eu tinha um plano. E isso é interessante porque para tudo na minha vida eu tinha um plano. Já com aquela idade, você já estava planejando já? Tudo. Quando eu voltei dos Estados Unidos com 16 anos, eu disse assim, um dia eu vou voltar a morar nos Estados Unidos. Então, eu terminei o 2º grau, fiz faculdade, mas sempre com aquele plano de vou voltar a morar nos Estados Unidos. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que agora eu quero parar.
Esse é um dos fatores, independente da história da Fernanda, que com certeza você já escutou nos últimos podcasts e é o fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. É você ter um objetivo claro e identificável. Né? Explica pra gente aí, você voltou com esse objetivo. Voltei com claro. a certeza de que eu iria morar nos Estados Unidos. Não sabia quando, nem por quanto tempo, mas eu sabia. Mas era um objetivo claro. Na minha mente, era certo que eu iria fazer faculdade e voltar para os Estados Unidos. Levou mais tempo do que o que eu gostaria, porque eu terminei o 2º grau, foi mais 1 ano. Faculdade, eu entrei de cara, mas tive que parar 1 ano e meio por conta do trabalho. Então, me levou mais 6 anos e meio, quase 7, para eu voltar. Mas o plano foi aquele. Foi executado. Não mudamos o plano. E meu esposo, que na época era namorado, namoramos 6 meses antes de eu casar, ele embarcou na minha ideia. Ele me conheceu sabendo que eu ia voltar a morar nos Estados Unidos. E ele disse, quer saber? Eu vou com você para onde você quiser ir. E já estava alinhado já desde o começo. Desde o início. Então, o tempo que eu fiquei na faculdade, nós estávamos nos preparando para para vir morar nos Estados Unidos. Aí ele começou o próprio negócio dele também, né? Ele começou o negócio dele. Vocês se casaram depois de 6 anos. Vamos voltar aqui. Vocês casaram. Com quanto tempo veio a pequena? Vamos lá. Aí eu vou ter que entrar em outra parte. Certo. Namoramos 6 anos. Meus pais tinham separado fazia 1 ano. Meus pais separaram, a gente estava namorando há 5 anos. E eu achava que casamento não era legal. Certo. Então eu decidi que eu não queria casar. E aí, mais uma coisa que eu queria afrontar meu pai na época, eu disse para ele, eu não vou casar. Aí meu esposo disse assim, vou falar com seu pai. Eu digo, pode ir. Aí ele chegou pro meu pai e falou, olha, sua filha não quer casar comigo, mas eu sou homem o suficiente para cuidar dela, prover para ela, e o senhor não se preocupe. Aí eu olhei pro meu pai e disse, você não pode falar sobre casamento porque você não está mais casado. Uau. E aí foi a primeira grande afronta que eu fiz para ele. Então, o que é que nós fizemos? Nós decidimos que nós iríamos vir para os Estados Unidos e morar juntos. Fizemos exatamente isso. Não tenho orgulho disso, mas é a minha história. Isso vocês vieram no meio da crise, né? Foi 2008? Não, nós viemos não existia crise ainda não, 2000. Início de 2000. Início de 2000. Certo. E aí viemos morar nos Estados Unidos, né? A gente se preparou, juntamos dinheiro, nos organizamos, viemos morar aqui. Quando a gente chegou aqui, que a gente já estava morando junto há 1 ano, já namorava há 6, então estávamos juntos há 7 anos. E que ano foi isso? 2001. 2001. Foi mais ou menos na mesma época que eu cheguei, uau. Nós nos conhecemos em 94, passamos a morar juntos em 2000, em 2001... Eu entendendo que a minha história era completamente diferente dos meus pais, entendendo que casamento, sim, podia dar certo, mesmo não tendo dado certo para outras pessoas, incluindo os meus pais, entendendo que a minha história não seria a história dos meus pais. Sim, admirando e conhecendo o homem com o qual eu tinha decidido passar o resto da minha vida, que é o meu esposo, eu entendi que aquele medo de não dar certo não fazia sentido. Que a gente já vivia como casado. Então, por que não fazer o certo? Por que não oficializar? E aí, 1 ano depois de morar junto e 7 anos depois de estarmos juntos, aí nós casamos. Casamos nos Estados Unidos, casamos na Flórida. 3 meses depois que nós casamos, eu engravidei. Aí a minha mãe que fala assim, a Laura estava esperando você casar regularizar a situação para chegar. E a Laura nasceu em 2002, maio de 2002, em Tampa, na Flórida. Uau! Você ficou na Flórida por quanto tempo? 8 anos e meio. E aí você decidiu voltar para o Brasil? De 2000 a meados de 2008. Aí sim, quando eu voltei para o Brasil... Foi nessa época da crise? Foi no início, na verdade, no meio da crise. Né? No foi Brasil, uma sacada boa, então. Aí você pegou aquela onda boa aqui, na hora que o negócio ficou ruim, você foi para lá. Nós tínhamos... meu esposo, na época, trabalhava com piso de madeira. Ele tinha uma companhia, trabalhava, tinha vários times trabalhando para ele. Nesse momento, eu já tinha o Eduardo, então eu tinha 2 filhos, a Laura com 6, o Eduardo com 3. Não trabalhava, ajudava meu esposo de casa na parte administrativa, mas não trabalhava fora. Decidi ser mãe, só mãe,
por vários anos. Certo. E em 2008, quando entrou naquela crise imobiliária, aquela bolha e tarará, ali naquele momento, meu pai estava doente no Brasil. Uau. E já fazia acho que uns 2 anos que eu não o via. Uhum. Na verdade, acho que quase 3, porque ele não tinha conhecido o Eduardo ainda. O Eduardo ia fazer 3 anos. E ali o medo de que o meu pai viesse a falecer sem ter a convivência com a Laura, que ele conhecia, mas não convivia, e sem conhecer o Eduardo, eu acreditei que a minha ida para o Brasil ia fazer a diferença na recuperação dele. E se não fizesse, que pelo menos ele pudesse conviver com os netos por um determinado tempo. Olha só para você ver. Como que tudo planejado, né? Você tinha o plano A e se não A, dava B. Os netos dele poderiam, os seus filhos, né? Os netos do seu pai poderiam se beneficiar daquela experiência ali com seus filhos para melhorar a qualidade de vida, mas se não, seus filhos iam ter esse benefício. E é muito importante isso, né? Para a formação da criança. Sim. E quando nós decidimos voltar para o Brasil, que não foi por conta da crise, embora nós fomos, sim. Prejudicados, porque a gente fazia investimentos imobiliários, a parte de reforma e construção de casas, que era a área que o meu esposo trabalhava, na Flórida, foi bem afetada. Sim. Ninguém estava construindo ou reformando, porque as casas estavam completamente desvalorizadas, os créditos todos tinham estourado. Então, sim, afetou a nossa vida profissional e financeira, mas não foi por isso que nós voltamos, foi por uma questão realmente de estar pessoal com mesmo. o meu pai. Sim. E quando nós chegamos lá, e é algo muito importante que eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, são mais de 20 anos, né, entre Brasil e Estados Unidos. Sim, essa vida dupla. Tem algo, uma vida dupla. 2 amores, dividido entre dois amores. Mas tem algo que eu sempre gosto de passar para as pessoas que eu conheço, nós precisamos decidir ser felizes aonde nós estivermos, sem comparações, sem remorsos, sem desculpas, Falei sobre sem isso arrependimentos. hoje. Muito fácil de falar tudo isso e executar, mas é muito importante, né? É muito importante. É muito o que é que eu importante. quero dizer com isso? O tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu era feliz aqui com o que eu tinha aqui. Eu não ficava comparando o que eu não tinha, o que era do Brasil, o que eu não tinha trazido, a vida que eu não tinha, os empregados que eu não tinha. Eu não comparava. Eu era feliz aqui com o que eu tinha aqui e eu ensinei os meus filhos a fazerem isso. Quando nós voltamos para o Brasil, a nossa vida aqui era uma vida boa também. Nós tínhamos liberdade, nós tínhamos um poder de consumo, nós tínhamos tranquilidade, tínhamos paz, eu podia estar em casa com os meus filhos. Quando nós voltamos para o Brasil, eu não fiquei comparando. Mas lá eu tinha isso, aqui eu não tenho. Não. Nós decidimos Porque é muito natural, né, do viver. ser humano fazer isso. Eu falei sobre isso hoje mais cedo com a minha equipe. Eu tenho uma equipe hoje de quase 50 pessoas, está falando literalmente sobre isso. Por exemplo, hoje a gente está sentado aqui. Do seu corpo, o que é a única coisa do seu corpo que pode viajar para o passado e para o futuro? A mente. Somente. Ela sofre com o que existiu, já passou, que poderia ser diferente, e sofre com o que talvez vai acontecer lá no futuro. Ou vivendo uma nostalgia Que não de um volta tempo mais. bom que não volta mais e você fica preso naquele passado. Aquela ideia. Ou vivendo uma vitimização Yep. de um tempo ruim que também está te aprisionando e que continua causando danos na sua vida até hoje porque você não Yep. deixou ir. Quando a pessoa percebe que a mente dela, e foi o enquete, a gente estava conversando aqui nos bastidores mais cedo, né? Qual que é o asset, o ativo mais valioso que a gente tem, se é dinheiro, network, tal, e a mente, né? Quando a pessoa entende isso, ela começa a investir na mente. Yes. E tem um livro que eu super recomendo, já falei várias vezes aqui, chama O Poder de Estar Completamente Engajado. Ou seja, a sua mente, o seu espírito e o seu corpo tem que estar em conexão. Porque se uma dessas 3 áreas aí está faltando, está com sede, você não está engajado. 100%. E não tem como, porque nós somos espírito que habitamos no corpo e temos uma mente. Então não tem como querer cuidar só de um ou até mesmo só de 2. Você sai fora do balanço. E é difícil, tá? Para um pai, eu falo porque hoje eu tenho 2 filhos, tem empresa, tem 50 filhos, na verdade, né? Porque cada um dos meninos acaba sendo filho. Até meu sócio, é um casamento. É mais para esse lado aí. Enfim, voltando para você. Como que você conheceu a Febracis? Tá. Aí você voltou pro Brasil, foi pro Ceará. Só porque você é do Ceará? Um dia você estava no restaurante e encontrou o Paulo Vieira? Não, foi na igreja. Sou do Ceará, amo o Ceará.
Voltamos a morar em Fortaleza, né? A gente tinha casa lá, os nossos pais, os pais dele, os meus estavam lá e decidimos voltar para lá. Meu esposo começou um novo negócio, porque quando nós voltamos para o Brasil, a gente decidiu que iríamos plantar raízes lá. Não sabíamos ainda por quanto tempo. Aí é outra coisa, a gente sabia que um dia queria voltar. Trabalhamos para que isso acontecesse. Certo. Foi um outro planejamento, mas sem ansiedade, sem deixar de viver o momento, sem deixar de fincar raízes. Correto. Porque tem gente que vive tão preocupado com o amanhã que não vive o hoje, não finca raízes aqui, não aproveita o melhor que existe Não do consegue momento. no momento. Então, o que é que nós queríamos? Certo. Queríamos que os nossos filhos aprendessem o português, fossem alfabetizados no português, tivessem a cultura brasileira, Certo. convivessem com os avós dos dois lados, convivessem Isso com não os tem- primos, fossem crianças. Nós queríamos isso. E eles viveram isso. E aí, Que os meninos fossem pra praia de canoa fosse quebrada. pra praia de canoa Ô, quebrada, de praia Jericoacoara, pé na areia, banho de mar quente, porque gente o mar do aqui é céu. frio, banho de mar. E isso a gente pôde proporcionar para eles. Eu pude continuar ainda cuidando Que legal. deles, não terceirizei a educação dos meus filhos, não coloquei, né, para pessoas tomarem conta deles. Sim. Mas Que é um luxo enorme. é um luxo, foi uma decisão. Abrimos Sim, mão de algumas sim. coisas. É um sacrifício. Abrimos mão até de eu ganhar mais dinheiro, Sim. de contribuir em casa, mas foi É uma uma decisão. decisão que valeu a pena, embora eu sei que nem toda família tem essa dinâmica esse e luxo, tem essa tem essa- opção. é, Não é, tem. é. Mas eu pude É escolher, uma bênção. graças a Deus. Sim. E E aí você foi pra igreja e você conheceu o aí, Paulo Vieira. em 2010, já bem que foi estávamos Paulo lá Vieira, não foi o 2 Ciro Gomes. anos. Pois é, já pensou. Misericórdia. E aí, que Ciro Gomes viu, a briga entre o Ciro e o Tasso foi benéfico para o nosso Ceará, porque o governo do estado brigava com a prefeitura e o estado é que era beneficiado. Mas Bom, isso é enfim, outra isso história. é outra história. Mas conheci o Paulo numa viagem, na verdade, na organização de uma viagem que nós íamos fazer pela igreja. Foi uma excursão que nós fizemos início de 2011, onde nós passamos 17 dias em Israel e Inglaterra. Uau. Naquela viagem, eu só ouvia falar no Paulo, mas eu não conhecia. Tinha morado fora 9 anos, era recém-chegada no Brasil, fazia 1 ano e meio que estava no Brasil, Certo. totalmente ainda apática ao que estava, né, acontecendo no Brasil. Conheci o Paulo e a Camila nessa viagem. E interessante que nós somos uma família muito parecida. O Paulo e a Camila muito parecido comigo e com o Jorge. Os filhos muito parecidos. Os filhos deles legal. são 1 ano mais novos que o meu. A menina Deus mais não, velha, Deus não faz as o coisas, menino mais novo. não faz as coisas por acaso, né? Os mesmos valores, a mesma visão de futuro, a mesma vontade de trabalhar com pessoas, de amar pessoas, de servir no reino de Deus. Então, esses valores muito parecidos, as famílias muito parecidas, algumas histórias A parecidas química foi nos aproximou. E Vral. ali ficamos amigos. Ficamos Que legal. amigos. Aí o Paulo Vieira dizia assim, você precisa fazer o método CIS. E eu dizia, o que raios é método CIS? Eu não sei o que é método CIS. Aí ele foi me explicar que era um curso de inteligência emocional, tá. E aí eu falei, tá, mas para que eu preciso disso? Olha a arrogância. Eu tenho uma vida boa. Eu tenho um casamento bom. Meu casamento com meu marido é ótimo. Posso cuidar dos meus filhos. Eu tô rindo porque você sabe que eu tenho que fazer ainda, né? Então já sabe a minha cara aqui, gente. É porque eu não tô conseguindo ter o tempo pra mim... Desculpa, interrompi, mas... Mas você vai. Eu vou. Você vai. Tenho que ir. Você vai. Tem que ir. E aí eu disse, a minha família é boa, eu tô com 30 e poucos anos de idade, eu tenho uma boa situação financeira, eu tenho uma estabilidade, eu posso cuidar dos meus filhos. Para que eu preciso de tudo isso? Isso não é coisa pra gente desequilibrada, não, que tem muito problema na vida. Gente, olha a ignorância / arrogância, tá? Porque a ignorância, ela é irmã gêmea da arrogância, Sim, não se bem o engane. ego. E eu era ignorante, não sabia o que era, mas eu também era arrogante. Sim. De achar que porque eu tinha 30 e poucos anos, já tinha morado fora 2 vezes, tinha faculdade, eu achava que eu era muita coisa. Eu tinha planejado tudo, Que eu já sabendo. tinha planejado isso, e que eu que determinava a minha vida, que eu que escolhia, que eu que planejava, e que eu era dominante, que eu não precisava de ninguém me dizendo o que fazer. E Aí é aquilo que tá o maior ali... engano, né? Porque sem mentor, Nossa. a gente não é nada.
Eu aprendi isso hoje. Graças a Deus, eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus mentores. Yes. E precisamos escolher bons mentores para cada área da nossa vida. E ele não precisa estar vivo. Às vezes ele está num livro desse aqui. Por exemplo, a gente nunca conheceu o Ray Dalio, mas você falou mais cedo que você leu o livro dos princípios. Né? Sabe por que eu amo esse livro? Conte-nos. Porque quem não vive princípios não pode viver as promessas de Deus. E quem quebra princípios é quebrado por eles. Eu amo. Eu acho que essa frase, de novo, é importante você falar até olhando para a câmera. Quem quebra, o quê? Repete para o... Quem não vive princípios não pode viver as promessas. E se você quiser trocar promessas por propósito, sim, pode. E quando você quebra o E quando você quebra princípios, você é quebrado por ele. Fenomenal. Quando você quebra os princípios. Quando você quebra os princípios, você é quebrado por eles. Yes. Quantas vezes em empreendimento eu já vi isso, já aconteceu isso comigo. Um dos princípios que o Ray Dalio fala, e é relevante, você sair fora do seu círculo de competência. Não sai fora do seu círculo de competência. Muitas pessoas querendo fazer várias coisas, atirando para vários lados. Sem ter noção do que está fazendo. Às vezes só porque está dando certo para alguém... Mas às vezes nem isso. Às vezes, por exemplo, quando você é empreendedor, um dos maiores erros, tá? A gente vê isso aqui muito na área de prestação de serviço. O cara, eu tô fazendo pintura, mas, tô passando muito trabalho pro cara da carpintaria, eu vou virar carpinteiro também. Perde nem foco. Todo mundo pode ser um McDonald's, né? Entendeu? Então, que assim... faz tudo. Às vezes o cara fala, eu tô ali fazendo isso, tô vendo fulano de tal fazendo aquilo... Não adianta, você tem que focar no seu. O segredo é você foca no pão com manteiga e faz o pão com manteiga bem feito, porque... E eu te digo mais, nem todo bom cabeleireiro vai ser um bom dono de salão, porque ele não entende de gestão. Nem todo bom chefe ou cozinheiro vai ser um bom dono de restaurante, porque para isso ele vai ter que adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, vai ter que dispersar, inclusive, o foco daquilo que ele fazia tão bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vai ter que passar de fase. Eu gosto... Volto para livro de novo, né? Eu sou muito nerd com essas coisas. Então, tem o E-Myth, o mito do empreendedor. Sou apaixonado com esse livro. Ele fala literalmente, sei que você está falando agora, ele existe para várias indústrias, que é... Quando você é técnico, né, as habilidades que você tem para técnico, quando você é técnico, as habilidades que você tem para técnico, não é as mesmas habilidades que você precisa para ser gestor, não é as mesmas habilidades que você precisa ter para ser empreendedor. Completamente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Então, as pessoas às vezes até confundem. Eu sou empresário ou eu sou empreendedor? Correto. Né? Empresário, você está cuidando do que é seu. Correto. Empreendedor, você não está ali na gestão. Correto. Você não está cuidando do que é seu. Você pode empreender em vários business, sim, em vários negócios, sim, inclusive sem entender, sim, de nenhum deles, sim, e ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas você não pode. E nem sempre o empreendedor é o melhor gestor. Não, muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Eu tenho uma meta na verdade, eu acabei recentemente de me demitir de CFO da nossa empresa. E a minha meta agora é me demitir de CEO. Em 24 meses eu vou trazer um CEO para rodar a empresa. Coloca pessoas mais capacitadas sem dúvida nenhuma. Mas a gente conseguiu fazer um empreendimento funcionar, expandir para vários estados. Eu falo muito isso para a pessoa. O ego, o orgulho vai te destruir. Tem um outro livro maravilhoso. O ego é o seu maior inimigo. Olha aí. Pensa num livro maravilhoso. É quase da largura desse aqui, mas vale a pena. Super importante. Olha... Aí você teve esse encontro com Paulo. Você conectaram. Fez o CIS. Fiz o CIS. Não precisava do CIS. Lembra, gente? Não precisava do CIS. A minha vida era boa. E aí vem um outro problema. Talvez você não tenha esse problema não, mas eu tinha. O bom é inimigo do ótimo. A minha vida era tão boa que eu não tinha parado para pensar que o que era bom podia ser muito melhor. Então, ali, verdadeiramente, pela minha arrogância e pela minha ignorância, eu não tinha parado para pensar que o que era bom podia ser melhor e nem parei para pensar que tinha coisas que na minha vida não estavam boas, porque o ego não deixava eu ver, a arrogância não me deixava eu ver, o vislumbre de já ter conquistado tantas coisas boas
não me deixava ver. E essa reflexão? Isso aí é, sem dúvida nenhuma, um fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Outro fator, tá, que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Eu vou dar um adjetivo para isso. É reflexão, mas é ser intelectualmente honesto. É você olhar para você e ver aonde que falta, né, características, conhecimento, habilidades para você chegar no próximo passo. Como que você chegou lá? Fui fazer o CIS. Mas eu fui fazer Aí abriu o a caixinha CIS, da Pandora? Eu fui fazer o CIS, gente, não foi porque eu achei que eu precisava, não. O Paulo não me convenceu. Eu fui fazer o CIS porque eu achei que o meu marido precisava. Você levou o Jorge. Claro. Peraí, vou consertar o Jorge. Eu tava no auge da arrogância. Lembra que a minha vida era boa? Era boa, mas era assim, na minha cabeça quase perfeita. E eu achei que tinha muitas coisas que o meu marido precisava consertar. Quando o Paulo começou a explicar o que era o método CIS, inteligência emocional, reprogramação de crenças e trabalhar habilidades, trabalhar identidade, capacidade, merecimento, eu digo, opa, eu vou por causa do meu marido. E fui. Vai funcionar pro Jorge. Vai funcionar para ele. Boa. E fomos. Só que eu não falei para ele que eu estava indo por causa disso. Óbvio, né? Então, a mulher realmente sábia deixa o homem conduzir sem saber que ela está conduzindo. O homem, como é que se diz? Gente. O homem é a cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço. mulher... Vira a cabeça para todo lado. Brincadeira, gente. Bem isso, bem Mas isso. aí fomos fazer o método CIS. Só que tem uma coisa. Foi uma das melhores pegadinhas que eu já vivi na minha vida. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver aquele homem falando aquelas coisas, que eu me senti tão afrontada, eu me senti tão mexida, eu me senti tão, como a gente diz no Ceará, cutucada. Foi cutucada mesmo. Fui cutucada. Que eu comecei a ficar com raiva. E aquela raiva foi fazendo um vulcão dentro de mim. Isso aconteceu comigo com Psicologia 101 na universidade. Uau! Depois eu fiz psicologia também. Mas um professor mandou a gente escrever, sabe o quê? Uma autobiografia. E era um professor afro-americano, Lloyd Johnson, e ele falou, olha, eu quero que você analise a sua vida agora como um ator. Uau! Aí ele falou, senta Você e tem que escreve. sair de fora, né? Tem que... 15 páginas ainda. Era obrigatório escrever 15 páginas no semestre inteiro. Eu comecei a odiar o cara. E aí você sentava na biblioteca do Bunker Hill, olhava para 93 e começava a pensar em tudo da sua vida. Que acredito que aconteceu com você, que na hora que você começa a desenhar esse livro, o que aconteceu? Eu comecei a ser confrontada, principalmente no meu falso senso de perfeição. Eu queria ser a irmã perfeita, eu era a irmã mais velha. Lembra que no início eu falei que os meus pais trabalhavam muito, Sim, que você eu tinha cuidava que dos seus cuidar, irmãos, sim. Cuidar, sim, nós tínhamos empregados, mas eu tinha que cuidar dos empregados que cuidavam dos meus irmãos. Certo. Eu fui adulta Será antes manager da da casa. hora, era governanta. E eu entendo que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Eles nos deram o melhor que eles podiam. Tudo que eles não tiveram. Mas aí, diante disso, eu comecei a adquirir um senso de perfeição. Aí no Então, método CIS, isso vral, quebrou. Isso não Cutucou, quebrou, não, como é que não, foi? não quebrou, não. Foi só o início. Uau. Foi só o início de um processo. Ali eu entendi que eu era chata, que eu era crítica, que eu era uma esposa que criticava o meu esposo nas palavras, nas atitudes dele. Ele é muito brincalhão, gosta de contar piada, ele é leve, ele é divertido. E eu, uma pessoa extremamente séria, racional, rígida. Ele, extremamente brincalhão, emocional, leve. Então, o que é que eu fazia? Por um bom motivo, ainda justificava. Eu queria que a minha família fosse exemplo para outras famílias. Eu queria representar Deus aqui na Terra. Eu queria ser um exemplo de casamento. Lembra que o meu casamento... Em busca de perfeição. Lembra que o casamento dos meus pais não era bom? Sim. E que eu precisava, na minha cabeça, e fazer a diferença e mostrar para a sociedade que casamento era bom, que valia a pena ter filhos, que valia a pena investir na família. Essa máscara era cansativa, hein? Totalmente exaustiva, só que eu não sabia. Porque isso aí é uma máscara. Eu carregava um peso nas costas e eu buscava, com toda boa intenção do mundo, ser uma melhor mãe, mas ter filhos perfeitos. Como que se cria filhos perfeitos? Não existem filhos perfeitos. Como que se cria crianças perfeitas? Sim, não existem. Criança tem que ser criança. Criança tem que fazer criancice. Como que eu posso olhar para o meu esposo e criticar as atitudes dele? E aí o CIS te abriu o olho.
Me abriu o olho para minha mudança, para o meu processo Abriu de o seu mudança. capu e viu as bielas que tava batendo. Aí eu vi quantas coisas eu precisava começar a mudar. E ali foi só o começo. Abriu a caixa de Pandora, mas não foi ali que fechou. Eu tive que viver uma jornada. Isso não muda da noite pro dia. Interessante que eu fui pro CIS por causa do meu esposo. Chegou lá, depois de 3 horas no treinamento, eu esqueci que ele estava lá. Graças a Deus. Que eu entendi que era para mim. Eu não sabia como, eu não sabia o quê, eu não sabia como que ia ser, mas eu sabia que eu precisava me livrar daquele peso que eu não sabia que era um peso, o fardo da perfeição. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. E é óbvio que para isso, como você disse, muitas máscaras precisam ser vividas. Eu vivia... Removidas também, né? Porque aí você vai começar a tirar as máscaras. Mas como que você tirou uma máscara que você tá acostumada com ela? Ela te protege. Yes. Ela te trouxe até aqui, ela funcionou até aqui. Como é que... Eu passei por esse processo. Como que você deixa algo para trás que me ajudou a chegar até aqui hoje? Que de qualquer forma é bom, é válido, te fez ser quem você é, mas te impede de viver o extraordinário. E não te serve no futuro. Porque quem vive o bom não vai viver o extraordinário. E aí tem um outro livro maravilhoso, O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu li esse livro em 5 vezes. Cada vez que eu leio, eu percebo uma nova armadura que ainda precisa ser removida. Uau. Porque muitas vezes as armaduras, elas começam a fazer parte da nossa própria pele. Sim. E é difícil de remover. Não, eu falo... Principalmente quando é por um bom motivo. E sempre tem um bom motivo, né? Sempre vai ter uma justificativa. Qual que... Essa aqui agora, eu vou fazer essa pergunta pra você, certo? Por que um cavalo aceita puxar uma carroça? Por que ele vive, né? Porque ele não consegue se ver diferente. Aí vem as crenças, tanto a de identidade, como a de capacidade, não se vê capaz de fazer outra coisa, como a de merecimento, não se vê capaz de, por exemplo, ser um cavalo de corrida sem estar puxando um peso daquele. O que eu falo, o motivo que o cavalo puxa uma carroça é porque ele foi condicionado a fazer aquilo. Muitas pessoas zoam e falam, você empaca igual uma mula. Mas a mula ela é muito mais inteligente que um cavalo, porque na hora que ela não quer puxar aquele peso, você pode matar o animal, ela não vai. Não vai fazer o que os outros querem que ela faça, ou que ela está condicionada, ela ultrapassa Ela ultrapassa o condicionamento, ela quebra essa barreira do condicionamento. E é interessante, aí você passou essa fase, você começou a desenvolver, de 2011 até 2016 você cresceu muito, e aí veio a ideia de voltar para os Estados Unidos? E aí me tornei coach integral sistêmico, fiz toda a trajetória de treinamentos, comecei a ter resultados atendendo famílias e casais como coach. Mesmo eu tendo experiência em gestão, eu decidi que não era aquilo que eu queria continuar fazendo, não por missão, não por propósito. Faço até hoje porque é necessário, mas não é a parte da minha missão e não é a minha paixão. Certo. Tá? Então tem coisas que a gente faz porque precisa fazer. Eu vou te fazer uma pergunta bem cabeluda aqui agora, tá? Porque é importante. Qual que é o diferencial do trabalho do coach Febracis? Porque o coach ele foi destruído por várias figuras aí fora hoje que se diz coach, que criou o próprio método dele, que sai inventando as coisas, certo? Por que, Fernanda? Qual que é o diferencial? Explica pra quem que tá assistindo a gente aqui, entendeu? Por que é tão importante esse processo que você passou? Como que mudou sua vida e como pode mudar a vida de quem tá acompanhando a gente? Porque você comprou uma franquia. Comprei. Você acredita no trem. Primeiro eu me submeti ao processo. Submeti a minha família ao processo. Todos fizeram. Depois eu não só satisfeita Até com os meninos isso. Você falou, vai lá e faz também. Desde sempre os meninos começaram a fazer. A Laura, com 18 anos, já era coach, formada, analista de perfil, palestrante. Eu envolvi toda a família porque eu realmente creio na metodologia, creio na transformação. Sem dúvida. Então, comprei a franquia, trouxe para os Estados Unidos, mas por quê? Qual é o diferencial? Primeira coisa, tá? É ciência. Nós trabalhamos com física quântica, psicologia positiva, antropologia, sociologia, teoria de valores, teoria de sistemas. São muitas ciências que dão o embasamento para isso. Porém, é uma metodologia totalmente construída e
é patenteada pela Febracis, pelo Dr. Paulo Vieira. O grande diferencial dessa metodologia, que difere do coaching tradicional, é que nós trabalhamos a parte de reprogramação de crenças. O coaching tradicional, ele trabalha com a cognição. Apenas com a cognição, com metas, com objetivos, com a execução de tarefas. Coaching tradicional nem trabalha com razão e emoção, não trabalha com reprogramação de crenças, nem trabalha de uma forma sistêmica, ou seja, cuidando de todos os pilares da vida, que nós trabalhamos com 11 pilares. Sim. Então, esse é o principal diferencial. É esse diferencial que faz com que a Febracis hoje, 24 anos depois, seja a maior instituição de coaching do mundo. Amém. Maior em Uau. número de funcionários, são 1.200. Maior em número de treinadores, são 100 treinadores. Vocês Maior só estão começando, né? em número de franquias. Eu estou na Febracis há 11 anos, mas a Febracis existe há 24. Então, maior em número de pessoas alcançadas, só um treinamento nosso, só o Método CIS, 1.100.000 pessoas já fizeram. Caramba! Só esse treinamento. Isso só em português ainda? Português. Porque vocês estão começando já. Nós tivemos algumas edições de tradução para o inglês, mas poucos mercado americanos espanhol, então, quando fizeram. começar, meu Deus. Ainda não começamos. Para cada brasileiro que existe nos Estados Unidos, a gente tem 4, 5 hispanos, né? Uau! Yes. Então, esse é o grande diferencial, é a metodologia. Porque, olha, saber o que tem que fazer, trabalhar o racional, trabalhar o cognitivo, trabalhar o lógico, é só 20 a 25% dos nossos resultados. Os nossos resultados, eles estão na habilidade de fazer aquilo acontecer. Soft skills, no soft skills. Yes, soft skills, que é o que hoje demite mais pessoas. É por soft skills. E eu vou te São falar, as habilidades emocionais, as muito crenças. por isso aí agora, viu? Soft skills, Yes. assim, é uma coisa que eu tô começando a filtrar em contratação pelos soft skills agora. Todo mundo vai passar por E nós teste. temos uma ferramenta maravilhosa para contratação, Vamos conversar depois, que então. é a análise de perfil você sabe, comportamental. Se fizer negócio aqui dentro disso aqui, você já conheceu outro empresário ali, ó, você tá escutando ali nos bastidores. Se fizer negócio aqui, eu quero uma Você tem porcentagem. que ganhar uma porcentagem. Lógico, tem que ser ganha-ganha. Oi, produção, já escreve já, Tem hein? que ser ganha-ganha. Ô, gente, não, isso aqui tá muito gostoso. Olha, são vários prêmios e eventos que você ganhou depois disso nos Estados Unidos. Você trouxe a franquia para cá, já ministra em vários lugares. É Nova York, é Califórnia, é Flórida, é Massachusetts. Pô, você tá para todo canto. Qual que é o próximo passo aí agora? O que tá acontecendo? Que tem um mega evento chegando em julho. Esse vou estar. Yes, ok. Não, esse aí já tá garantido. Vou eu tô pegar lá, você entendeu? na palavra diante de todos aqui. Tá gravado, em 15 produção. e 16 de julho. Não, eu vou. Esse aí eu vou ter que ir. Não tem Você como. sabe, eu ministro todos os treinamentos da Eu sei. Febracis, né? Amo o que eu faço, amo transformar as pessoas através da metodologia Posso parar do aqui? coaching integral sistêmico. Posso parar? Pode. Não, isso aqui foi lindo. Gente, vocês escutaram o que ela acabou de falar? Esse é um fator que literalmente leva não só o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, mas qualquer ser humano. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu faço com paixão e com propósito. O que você falou? Transformar as pessoas. Yes. Matou a charada. Se você vai limpar a casa, que você seja a melhor limpadora de casa, que você ama o que você faz. Você vai pintar a casa. Abençoe aquele lar. É isso aí. Yes. É isso. Yes. Uau, Eu continua. amo. Perdão de te interromper, Não, porque foi lindo. Tudo bem, eu amo, de verdade. Foi por isso que eu trouxe para cá, para os Estados Unidos. Porque eu sabia as dores do imigrante, eu conhecia as dores. Eu sabia que os imigrantes, na maioria das vezes, vêm para os Estados Unidos em busca, sim, de uma qualidade de vida melhor, de dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, Sim. para o seu cônjuge, para os seus pais lá no Sim. Brasil. Mas o que os imigrantes não sabem é que eles não vieram aqui só para isso. Sem dúvida. Todo ser humano ele está fugindo de algo. Muitas vezes ele está fugindo de dores do passado que ele não sabe que tem. Uau. Muitas vezes ele está fugindo dele mesmo. E aí tem um Vai fazer a filósofo, gente chorar aqui não, hein? Olha, não, eu vou trazer uma brincadeira Não vai fazer a gente agora. chorar aqui não. Vou trazer uma brincadeira para aliviar. De que você está fugindo aí, Fábio, Roberto? Pois é. Do que você tem fugido? E com a desculpa mais linda de buscar uma qualidade de vida melhor. E é verdade, Sim. mas é meia verdade, é parte da verdade. E toda parte de verdade é mentira. Quando você vive a parte de uma verdade, Ela é memória falsa? uma verdade fracionada,
você está vivendo uma mentira. Ok. Então você quer dizer que às vezes a gente repete algo pra gente várias vezes que se torna realidade no nosso próprio subconsciente ali. E se torna uma verdade, mas não era a verdade inicial. E essa verdade inicial, ela tem que ser investigada e trabalhada. Mas deixa eu falar uma coisa para aliviar. Alivia, porque você já me deixou pensativo Olha aqui agora só, nas minhas verdades. O que eu tenho contado de verdade pra mim você, ultimamente? Pois aí? é, E você? mas nós precisamos questionar. As pessoas mais bem-sucedidas do Sim. mundo, elas são super questionadores. E elas não questionam Sabe os que esse outros. cara que fez, o Ray Dalio? Elas questionam a si mesmo. Não, sabe o que o Ray Dalio fez para quebrar os viés deles? Uhum. O Ray Dalio contratou pessoas que não concordavam com ele intelectualmente para questionar a capacidade dele intelectual de tomar as melhores decisões. Por quê? A gente sempre quer as pessoas que concordam com a gente. E de ser confrontado. Essa pessoa que, será que você, né, que está acompanhando a gente, você só está cercado de pessoas que concordam com você ou você está cercado com pessoas que não concordam com você e testa a sua capacidade intelectual? Se tiver, já quebra a roda ali naquele momento. Eu falo muito isso. Eu amo os meus sócios porque a gente é igual irmão. Eu acho que eu brigo mais com eles que com meus próprios irmãos. Mas, tipo, é uma briga construtiva. Onde vocês se Complementa. questionam e se complementam. Então, é isso que é interessante, principalmente quando você trabalha perfis diferentes. Não são pessoas que são opostas. Olha a visão, olha a percepção. Não é pessoas opostas, são pessoas que se complementam. Olha, você trouxe um conhecimento fenomenal pra gente aqui hoje. Você falou da sua história no Brasil como empresário, dos seus planos de vir pra cá. Nem falei ainda do filósofo que eu queria falar. Fala do filósofo, lança, porque eu ia lançar outra pergunta. Já Deixa tava eu pegando falar o do gancho. filósofo. Você é uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito estudada. Será que você já Mais ou ouviu menos. falar nesse filósofo? Mais ou menos. Presta às vezes atenção, eu gente. leio. Esse filósofo, poeta, um homem extremamente inteligente, ele diz o seguinte: poeta e filósofo Tiririca, do Ceará. Ele diz o seguinte: não adianta você tentar fugir, porque para onde você for, lá você vai estar. Sem dúvida. E aí, quando a gente volta para o imigrante que vem para os Estados Unidos em busca de uma qualidade de vida que é verdade, lembra, o que está por trás de tudo isso? No fundo, tem dores que precisam ser sanadas, tem fugas que precisam ser entendidas e trabalhadas, fugindo talvez de dor, de privação, do passado, de um abandono, talvez porque disseram que você não era capaz, que você não ia conseguir, de abusos físicos, emocionais, espirituais, de relacionamentos. O que seja. Fugindo de si mesmo, talvez dos seus erros do passado. Eu amei essa frase, sabe? Hoje eu tava falando com a minha equipe, igual eu te falei mais cedo aqui, sobre literalmente, né, essas limitações. E aí eu falei com eles que não adianta a sua mente continuar a mesma e você tá insatisfeito aqui e ir para outro lugar. Não importa para onde. Você pode ir para o Fazano, trabalhar na melhor empresa hoteleira do Brasil. Você vai ter o mesmo resultado porque você vai com a mesma mente. Com a mesma mentalidade. Eu amei essa frase do filósofo Tiririca. Do filósofo Tiririca. A frase dele que eu nunca esqueço é: me elege como deputado, eu não sei o que eles fazem, mas quando eu chegar lá eu vou descobrir e te falo. Eu vou descobrir. É um negócio mais ou menos assim. Gente, o povo cearense, olha, É muito criativo, divertido e Sim, inteligente. É claro muito. que eu tenho que puxar, Você né? tem um viés aí, um bias. Não, eu gostei, voltando para aquela pergunta, muito legal essa frase. Eu acho que é algo que a gente tem que utilizar aí, tá? Não importa para onde você for, você vai estar lá. Fica ligado nessa frase aí. Você tem uma história diferente. Você não veio para cá com zero nem com negativo. Você já veio planejado. Então, para o empresário no Brasil que está acompanhando a gente, tá? Um cara que já tem uma condição financeira melhor, que já tem essa capacidade de dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, mas está cansado da segurança do Brasil, talvez está cansado da dificuldade do risco idiosincrático político. Para ele que está cansado do Brasil e quer fazer esse pulo, quais que foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? Encontrar pessoas de confiança para ajudar na caminhada. E eu prefiro, tá? Há controvérsias, mas eu prefiro sempre trabalhar com brasileiros, porque eu prefiro honrar
as pessoas da nossa terra, do nosso país. Uau. Eu prefiro acreditar no Uau. ser humano. Eu prefiro acreditar de que o bem é sempre maior que o mal, de que existem mais pessoas honestas do que desonestas. E quando eu acredito nisso, eu crio essa realidade para mim. Uau. Então, comunicando isso, trazendo as pessoas certas para trabalhar Aí você comigo teve menos dificuldade. nessa jornada. Né? Mas montar um time, trazer pessoas para trabalhar, trazer os contadores certos, as pessoas certas, os advogados certos, as pessoas certas. Os profissionais certos. Os profissionais certos. Eu falo sempre isso. Ótimo, isso aí Nós foi um não insight. podemos fazer nada sozinho, não podemos fazer nada de qualquer jeito. O brasileiro, ele precisa ser estudado, inclusive, pela NASA. Sem dúvida. Porque o brasileiro ele tem uma peculiaridade. Ele é muito arrojado, ousado. No Ceará fala arrochado. Arrochado. Mas é arrojado. Porque ele começa a fazer, ele não quer saber o como. Depois ele se prepara, depois ele traz ajuda. Ele monta o paraquedas depois de pular do avião. Depois ele traz o time. Mas isso traz problemas. Sim. Cresce de uma forma desordenada, perde coisas que deveria já ter ganho desde o início. Então, como eu já tinha um certo entendimento de gestão, eu procurei não fazer isso. Certo. Eu procurei começar o certo. Então, gente, é outra coisa. Eu parto do seguinte pressuposto. Fazer o certo nunca vai dar errado. Fazer o errado nunca vai dar certo. Quer montar qualquer negócio aqui ou no Brasil? Falou faz tudo. O que é certo. Tudo. Você falou tudo. E eu adiciono, tá? Não adianta ir no mecânico e pedir pra ele fazer cirurgia no seu cérebro, filho. Não vai dar certo. Você vai no mecânico e pedir pra ele fazer cirurgia no seu cérebro, não funciona. Vai atrás de um profissional. E até quando você vai atrás do médico pra fazer cirurgia no seu cérebro, te fala além ainda. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter certeza que ele já fez pelo menos 1000 cirurgias. Que ele é o melhor daquela área. Ou pelo menos o melhor, que naquele momento o seu dinheiro pode pagar. Porque você quer ir lá pro médico da universidade? De jeito nenhum. Não, interessantíssimo. É esse o objetivo do podcast. No final, sempre a gente faz essa pergunta, a gente fecha com chave de ouro. Vamos traduzir wealth para português. O que é wealth? É uma verdadeira riqueza. A palavra de Deus diz que é ausência de necessidade. A verdadeira riqueza é em todas as áreas da vida você não ter necessidade de coisa alguma. É você ter um casamento feliz, equilibrado. É você ter saúde, ou seja, não ter ausência de saúde, não ter ausência de amor, não ter ausência de cumplicidade, de companheirismo, de amizade, de alegria, de gargalhadas. É uma coisa que não tem como quantificar, né? Yes. Então, para bem mim, difícil de rich. essa riqueza é uma abundância em todas as áreas, é uma prosperidade em todas as áreas. Sim. É a ausência de coisa alguma. Não, maravilhoso. Que é bem diferente de rich. Olha, esse Porque papo o rich foi é só uma aferição financeira, rich né? é só financeiro. Quando a gente traduz rich para português é riqueza, né? E o wealth também é riqueza. Só porque você respondeu já a próxima pergunta de uma forma muito elegante, que essa parte intrínseca que não tem como ser quantificada. Olha, esse papo foi muito gostoso. Foi. E eu acho que a gente tem Já que ter, passou uma hora? já passou uma hora, a gente tem que ter um episódio 2. E eu tento manter essa discussão em uma hora, para que você que está acompanhando a gente, para tirar o máximo possível. E se você quiser conhecer a Fernanda, o trabalho dela, o que ela faz, tem um link aqui do Instagram, do canal do YouTube, do site deles. E hoje a gente está fazendo esse podcast. Ele vai sair em breve, mas fica ligado no projeto que eles têm no dia 15 de julho. Fala um pouquinho de novo desse projeto. Nós estamos Ele repete trazendo... direto, mas esse é específico. Ok, esse é específico. Pela primeira vez aqui na região de Boston, aliás, pela primeira vez nos Estados Unidos, dia 15 de julho, nós vamos ter Camila Vieira,
que é a esposa do Paulo Vieira. Ela vai estar ministrando o treinamento do livro dela, que é um best-seller no Brasil, que é o Viva Sua Real Identidade, para mulheres e homens que querem de verdade se conectar com a sua verdadeira identidade. Porque lembra de uma coisa, ninguém vive o propósito sem antes saber qual é a sua identidade. Então, no dia 15 de julho, ela vai estar aqui, na região de Boston, ministrando esse treinamento. E no dia 16 de julho, o Paulo Vieira vai estar ministrando o treinamento do livro, que só esse livro já vendeu mais de 4 milhões de cópias no Brasil. Está há 4 anos na lista dos livros mais vendidos do Brasil, que é O Poder da Ação. Uau. Então, dia 15 de julho, Camila Vieira ministrando Viva Sua Real Identidade. Dia 16 de julho, Dr. Paulo Vieira ministrando o best-seller O Poder da Ação, com ferramentas, exercícios, também do coaching integral sistêmico, de reprogramação de crenças, de identidade, capacidade, merecimento. Ou seja, você não pode perder. Não pode perder. Olha, Fernanda, muito obrigado por tirar o seu tempo. Eu sei que você tem que voltar agora para o seu treinamento. Foi maravilhoso. E a gente vai ter mais episódios, não desse podcast específico, mas de outras experiências, que é o intuito, a gente dividir esse conhecimento. E segue ela, gente. Acompanhe o material, porque quando você tem uma pessoa que ama o que faz, você pode ter certeza, o resultado é positivo, sem dúvida. Espero que vocês gostaram. Esse podcast não seria possível sem você, sem os nossos patrocinadores, a BRZ Seguros, que dá todo o apoio, a equipe de filme que está aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer vocês aí na produção, que não aparece, mas, galera, vocês são foda. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. E até a próxima. Fica ligado, porque esse episódio é literalmente a chave para você que acompanha a gente aprender como que você atinge o sonho americano aqui na terra do Tio Sam. Posso dar só um fechamento? Sem dúvida, todo Olha seu. Olha só, tem algo que é importante não só para o imigrante, mas para qualquer ser humano. A gente até falou sobre isso antes. Como ter sucesso? Você precisa ter uma visão clara e positiva de futuro. Existe um livro, dentro de um livro, que é o livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia. Em Abacuque 2:2 diz o seguinte: escreve a tua visão em tábuas e as coloca no alto da torre, para que até quem passe correndo possa vê-las. E no tempo apropriado, essa visão se cumprirá. Deus nos deu o poder de criar realidade. Deus nos deu o poder de construir a nossa vida, a nossa história. Que história você tem construído? Amém. Nossa, que mensagem linda. Gente, mais outra vez, a Fernanda é o caso que a gente consegue ficar aqui por 2, 3 horas. A gente vai quebrar isso aqui em vários episódios. Eu tenho certeza que ela vai voltar. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.